Olá! A nossa análise de hoje é sobre uma figura que, olha, foi muito, mas muito além das pistas de corrida. A gente vai mergulhar na história de Ayrton Senna, um homem que usava a velocidade não só para ganhar, mas para descobrir os próprios limites do que é ser humano. Olha só essa frase, ela praticamente resume tudo, né? A história do Senna não é uma simples contagem de vitórias e troféus, não mesmo. É sobre como um mito é construído, sabe? Uma jornada que foi muito maior que o próprio esporte. E é aqui que está o centro de tudo. A gente está falando de uma obsessão pela perfeição. E essa busca pelo limite absoluto, ela tem um preço. E é um preço altíssimo. É uma história de glória, claro, mas também de um sacrifício que a gente nem imagina. Bom, para começar a entender, a questão é que o Senna não estava ali só para competir. Ele encarava a Fórmula 1 como algo a mais. Para ele, era um teste humano, profundo, onde a cabeça, a mente, era tão importante quanto o motor do carro. Certo. Então, como essa mente funcionava? Para a gente ter uma ideia real do tamanho do mito, a gente precisa voltar lá no começo. É lá na base que a grandeza do Senna foi, pouco a pouco, sendo construída. E a progressão dele foi uma coisa absurda, meteórica. Desde o primeiro kart, com 4 anos de idade, 4 anos, até o domínio completo nas categorias de base lá na Europa. A trajetória dele foi marcada por uma velocidade e um controle que já eram impressionantes desde o início. Mas o que é mais interessante aqui é que o diferencial dele não era só o talento puro. Muita gente tem talento. O que o separava dos outros era essa mentalidade. Uma mentalidade implacável, sabe? Ele tinha uma intolerância absoluta com os próprios erros. Isso sim colocava ele num outro patamar. Ok, agora a gente avança no tempo. Ele finalmente chega à Fórmula 1. E é aí que acontece. Aquele momento. A corrida que, sozinha, praticamente definiu a lenda dele. O cenário parecia coisa de filme. Mônaco, a pista mais desafiadora de todas. E aí cai um dilúvio, uma chuva torrencial que de certa forma iguala os carros. E quem aparece? Um novato, Ayrton Senna, guiando por uma equipe pequena, a Toleman. O que ele fez foi inacreditável. Ele foi passando por campeões mundiais com uma facilidade que chegava a assustar. Parecia que ele flutuava na água. A corrida foi interrompida de um jeito bem controverso, e ele acabou não vencendo oficialmente. Mas quer saber? Nem importou. Naquele dia, o mundo viu algo quase sobrenatural. O mito tinha nascido ali. Certo, com o mito já estabelecido, a gente chega no grande conflito da carreira dele. Uma batalha lendária contra Alain Prost, que foi muito mais que uma disputa na pista. Foi uma batalha de filosofias. Isso aqui mostra perfeitamente a diferença. Não era só uma briga por vitória, era um choque de mundos. O Prost era o cálculo, a eficiência, o professor. O Senna era o instinto, a transcendência, a magia. Um queria vencer, o outro queria ser perfeito. E o resultado dessa batalha de titãs? 3 campeonatos mundiais. Entre 88 e 91, essa busca incansável pela perfeição, colocada à prova no fogo dessa rivalidade, transformou ele na referência absoluta de velocidade e controle. Cada título era uma afirmação de que o seu método, o do instinto, podia dominar o puro cálculo. Mas vamos agora para uma parte mais introspectiva. A gente precisa explorar o fardo psicológico gigantesco que o Senna carregava. Porque tudo isso tem um preço. Essa é a pergunta que nos guia agora. O que acontece quando se vive constantemente no extremo, desafiando a física e a si mesmo o tempo todo? Isso cobra uma conta. Ele mesmo dizia isso. Senna falava abertamente sobre medo, sobre risco, sobre fé. Para ele, cada volta na pista era mais do que pilotar. Era um diálogo profundo com o perigo, uma busca quase espiritual em altíssima velocidade. E então, naquele dia trágico em Imola, esse diálogo cessou. A Fórmula 1 perdeu seu piloto mais intenso, e o mundo perdeu um símbolo global de dedicação e excelência. A morte do Senna, no entanto, não foi um ponto final, de jeito nenhum. Foi, na verdade, uma transformação. A história dele virou um legado duradouro, que mudou o esporte de uma vez por todas. E o impacto é muito concreto. A morte dele forçou uma revolução na segurança da Fórmula 1, o que salvou incontáveis vidas. Ele inspirou gerações de pilotos que vieram depois. E, talvez mais importante, ele mostrou ao mundo o que significa se dedicar de corpo e alma a alguma coisa.
E aqui a gente volta ao ponto central. O impacto dele dura até hoje por causa dessa motivação. A vitória era o veículo, mas a busca era por algo muito maior, a busca por um sentido. Fica essa reflexão final, né? Talvez o que o torne imortal não sejam os títulos ou as vitórias, mas sim essa busca incansável por algo que estava muito, muito além da linha de chegada. Uma vida interrompida no auge, mas um legado que, assim como a lenda dele, parece que nunca encontrou um limite. Eterno.